Olá! Vamos falar hoje sobre ego transformado. Vou dar uma pequena introdução sobre o conceito que o Freud trouxe nos seus estudos sobre o ego. Ele identifica o ego com três instâncias psíquicas: o id, o ego e o superego. Ele vai dizer que o id seria aquele homem à parte no nível biológico, seria aquela porção primitiva e inconsciente. E nessa instância, o nosso ego é regido pela fonte do prazer, pelo princípio do prazer. A outra parte do ego é a porção capaz de aprender com as experiências práticas, né? E que também controla o id. É aquele lugar onde nós sentimos, relembramos, agimos, adaptamos, fugimos ou integramos, né? E o superego é aquela porção que deriva daquilo que é esperado do homem por parte da sociedade, né? É onde forma a moralidade humana, que tem a ver com os princípios de valores, né? Daquilo que é aprendido pelos pais, professores, aqueles que dão limite para a criança. Então, seria basicamente isso assim, muito a grosso modo e muito rápido, essas três instâncias do ego explicado por Freud, né? E eu acho bem interessante quando ele diz que a parte do id ela é regida pelo princípio do prazer e tem a parte do superego que faz aí esse contraponto, né? É bem interessante porque a Bíblia vai dizer que nós temos duas instâncias dentro de nós que brigam. A natureza carnal, que ela briga contra a natureza, contra o espírito, né? Eles opõem-se um ao outro numa guerra constante para que um não faça o que o outro quer. Então a gente tem sempre essa briga aí. Então acho que é bem coerente a teoria, né? E tem um pensamento do Spurgeon que ele vai dizer o seguinte, que o maior inimigo das almas é a egolatria, que faz com que o homem busque a salvação em si mesmo. Então o nosso ego, eu diria que ele nunca se satisfaz. Ele não se satisfaz com pouco e ele nunca se satisfaz. Ele está sempre buscando algo mais, ele está sempre buscando de alguma maneira a satisfação, né? E esse princípio do homem tornar o seu próprio Deus, né, a egolatria, esse princípio é um princípio antiguíssimo, que ele vem desde o Éden. Ele surgiu, ou ele nasceu com a sugestão, né, da serpente para Eva, lá no Éden, quando só tinha Adão e Eva no Éden. Ela dá para ela essa sugestão, transliterando, né? É como se ela dissesse para Eva assim: olha, aquilo que Deus te disse, que não é para você comer da árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da árvore, porque se você comer vocês vão morrer. Não é bem isso. O que vai acontecer com vocês é o seguinte: é que vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão ser como Deus, né? E vocês não vão morrer. Uau, que sugestão incrível, né? Então, a partir daí, eu diria que a tendência do homem de colocar e de deixar o ego no centro, ela vem sendo cada vez mais crescente. Ela vem desde o iluminismo, desde aí do Éden, mas nós passamos por várias etapas, né? Idade média até a idade moderna. E hoje eu diria que o ego, o homem, entronizou mesmo o seu ego. Ele está deixando, o homem é o centro. Ele exclui Deus, ele exclui princípios de valores e ele se dita e se diz o seu próprio Deus. Então essa sugestão antiga, ela nunca foi tão atual como nos nossos dias. Ser como Deus. Aí o homem se torna o seu próprio Deus. Quando você ouve as expressões do tipo: você pode ser o que quiser ser. Você pode fazer o que quiser fazer com seu corpo. Não é o homem querendo ser Deus ou se colocando como Deus? É exatamente isso.
É exatamente isso. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós temos uma forma de funcionar na mente, na alma e no corpo e no espírito, né? Que nós somos esse ser trino. Mas o homem egolátrico, que colocou o ego no centro, que excluiu Deus da sua vida, ele faz exatamente isso. E essas expressões é o que comprova isso que eu estou dizendo para você. Eu não posso fazer o que quiser com o meu corpo. Não. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando eu tenho um ego transformado, quando eu deixo o meu ego ser moldado pela palavra de Deus, eu compreendo que o corpo como templo do Espírito Santo, até mesmo na comida, eu tenho limites para ele. Até mesmo na bebida, eu tenho limites para ele, né? Outra expressão que mostra que o homem está no centro, ou que esse ego, a egolatria está muito exacerbada. Siga teu coração. O homem natural, o homem atual, ele não diz isso o tempo todo. Mas o que a palavra de Deus vai dizer para nós? O coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, olha que diferença. Então, um ego transformado, ele começa com a renovação da mente pela palavra de Deus. E hoje nós estamos vivendo com pessoas. Estamos diante de egos que vivem a essência da proposta da antiga serpente. Ser como Deus. Mas eu te convido para você pegar essa instância que você tem. Isso que diz quem você é, que mostra a sua personalidade, o seu ser interno, seu ego, e deixar o Espírito Santo transformar. Você nunca vai se arrepender. Eu tenho mais de 50 anos que eu estou deixando o Espírito Santo moldar o meu ego. De vez em quando a Márcia velha dá uma vontade de se levantar e de fazer do jeito dela, do jeito que ela acha que tem que ser, ou na mesma proporção daquilo que me fizeram. Mas aí, como eu tenho a mente renovada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, eu digo assim, não, você não vai fazer isso. Você tem outras armas para lutar. Você tem outro comportamento para ter, né? Então, quando a gente se deixa moldar pela palavra de Deus, nós compreendemos, né? E quando nós nos colocamos diante da grandeza de Deus e de como Ele nos formou, e da capacidade que a nossa mente tem, que o nosso cérebro tem, da plasticidade, a capacidade de expandir, de ver novos horizontes, novas perspectivas, nossa, nós nos sentimos insignificantes. Deus é grande demais, é maravilhoso demais, Ele que nos formou. Você fica brigando aí com pessoas, enquanto você poderia ser uma pessoa muito melhor. Você poderia viver feliz. Quem briga, quem coloca a si mesmo no centro, não é uma pessoa feliz. Deus nos criou para sermos seres sociáveis e doadores. Nós doamos tempo, doamos experiência, doamos coisas, doamos a vida para as pessoas, né? Mas esse homem egolátrico, ele tem sido muito egoísta e tem olhado somente para si mesmo. E quando você passa a vida olhando para si mesmo e fazendo só o que você quer, você se cansa. Você enjoa de você mesmo. E Deus não te fez para ser um poço de ego, de egoísmo. Não, não. Nossa vida só tem sentido quando ela é conectada com outros, com doação, com tudo isso que eu já falei, né? Outra coisa é que quando nós não deixamos o nosso ego no centro, nós entendemos que o governo sobre nós, ele não é nosso, ele é de Deus. Quando nós deixamos Deus nos governar,
nós vivemos tranquilos, vivemos em paz, vivemos felizes, em comunhão com Ele e conseguimos ter comunhão no nosso entorno. Agora, um ego transformado não significa também você aceitar tudo, não buscar seus direitos, não colocar suas opiniões ou vontades nas relações que você tem. Não significa isso, tá? Muitas vezes não achar que você é merecedor das suas conquistas. Do ponto de vista da bondade e da misericórdia de Deus, eu não sou merecedora da salvação. Não sou. Mas desde o momento em que Jesus me salvou, e a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos da salvação, eu gosto de desfrutar daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me proporcionou. Não só bens físicos, mas tudo, né? A inteligência, a capacidade de relação, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Então, um ego transformado, que se deixa moldar e guiar pela palavra de Deus, ele morre todo dia para o velho homem e se abre para o nascer do novo homem em Cristo, todo dia também. E isso é uma constante renovação. Isso é maravilhoso, é o Espírito Santo que faz isso em nós, né? Eu entendo cada dia, hoje mesmo na minha oração eu falei, Senhor, olha aqui meu coração, qualquer coisa, qualquer desejo nocivo, qualquer coisa ruim que queira nascer aqui, eu coloco na tua presença porque eu não permito isso nascer em mim. Não, meu coração pertence ao Senhor, até para os inimigos, eu não posso querer o mal dos meus inimigos. Eu tenho que orar por eles, orar pela transformação dele. É isso que eu tenho feito todo dia. Todo dia. Entende? Porque assim você vai viver em plenitude. Então, um ego transformado é um ego que se deixa moldar por Deus, se deixa governar por Ele. Não seja uma pessoa egoísta. Você não é o centro das atenções. É só você imaginar. Você sozinho, tira todo mundo de perto de você. Tudo. Né? Tira, vê se você vive. Não. Você precisa, no caso do Brasil, até da pessoa que coloca gasolina no seu carro para abastecer. Você precisa daquela pessoa. Tem pessoas que maltratam, né? Eu vejo nos serviços públicos no Brasil, trata a gente tão mal, como se estivesse fazendo uma obrigação. Né? Nós precisamos das pessoas, nós dependemos das pessoas. Se não fossem pessoas que fossem aí no teu trabalho, no órgão público, você não teria esse trabalho. Por isso que você está aí. Então deixa de ser egoísta. Deixa de ser um poço de ego. Mude isso. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Às vezes você está enjoado, cansado, mal-humorado, é porque você botou você no centro. Saia do centro. Deixa Deus tomar conta do centro da sua vida. Você vai ver que a vida vale a pena. Que a vida é maravilhosa. Que a vida tem dificuldade, mas ela tem muito mais coisas boas do que só dificuldade. Tem muito mais riso do que choro. Entenda isso. Tire da sua vida a egolatria. Saia desse lugar. Que ele pode te levar para um lugar muito ruim. Pode te levar para a autodestruição. Fique com esta palavra, compartilhe com alguém. Se você gostou, passe para alguém. Deus te abençoe. Que Jesus seja o centro da sua vida. Que Ele ocupe o trono do seu coração.